Meus queridos, muito bom dia neste domingo. Ontem eu fazia uma live e discordava, e discordo ainda daqueles que afirmam que os anjos não possuem corpos, que os anjos são invasores de corpos, porque quando afirmam que os anjos podem possuir qualquer corpo, se apresentar em qualquer corpo, então estamos afirmando que os anjos são invasores de corpos. Invasores de corpos são os espíritos de Satanás ou anjos caídos, pois todos eles foram criados por Deus, são criaturas de Deus. A Bíblia vai nos trazer a asseveração de que Deus é o Pai dos espíritos. Ele criou todos os espíritos, todos os anjos. Profeta Zacarias, no seu capítulo 1, ele vai afirmar que é Deus quem cria o espírito dentro do homem. E muitos são aqueles que usam Hebreus capítulo 1 e capítulo 2 para afirmar que Jesus Cristo foi criado, que Jesus Cristo foi feito homem. Veja só o que o escritor aos Hebreus fala no seu capítulo 1, quando ele vai asseverar que Jesus Cristo é Deus, é a expressão exata de Deus. Ele diz, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de várias maneiras aos pais, aos profetas, pelos profetas, hoje nos fala pelo seu Filho Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o mundo. Paulo vai dizer que todas as coisas foram feitas por ele e para ele, Jesus Cristo, e nada sem Jesus se fez, Tudo foi feito por ele e para ele. Então ele diz aqui no verso 3 do capítulo 1 de Hebreus, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Estou lendo na Bíblia em ordem cronológica de João Ferreira de Almeida. Então ele vai dizer, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, e você vai entender isso lendo Isaías capítulo 59, onde Deus não encontrou nenhum homem, nenhum profeta que pudesse ajudá-lo a suster a sua ira, a sustentar, a quebrar a sua própria maldição, pela qual Paulo vai dizer que toda a terra está sujeita à maldição, porque Deus a sujeitou, maldita é a terra por tua causa, Adão, pelo pecado de Adão. Então, Hebreus, ele vem nos esclarecer quem são os anjos e quem é o Filho de Deus. Então, no capítulo 1 e no verso 5, ele diz, porque qual dos anjos Deus disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, Hebreus chama a atenção na sua linguagem profética de dizer, qual dos anjos Deus chamou de filho? Deus não chamou nenhum anjo de filho, E disse, eu hoje te gerei, e lhe serei pai, e ele me será filho. Então, Hebreus vai nos trazer essa pergunta retórica, dizendo, qual dos anjos Deus fez esta indagação? Nenhum, a resposta é nenhum. Então ele diz, e quando outra vez ele introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Primogênito não é o primeiro filho? Sim, porque Deus tem apenas um filho. Há um só Deus e um só Pai e um só mediador entre Deus e os homens. E ele vai dizer no verso 7, e quanto aos anjos, o que é que a Bíblia diz, o que é que Deus diz a respeito dos anjos? Faz ventos de seus ministros labareda de fogo,
Mas ao Filho ele disse: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o teu cetro, é o teu reino, né? Então Jesus Cristo é Deus que se fez homem. Eu tenho asseverado isso porque a Bíblia me mostra isso, porque o Espírito de Deus perscruta até as profundezas de Deus. E as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, Paulo vai dizer que Jesus Cristo é Espírito vivificante. Ele é Deus que se fez homem, que se fez carne. E o escritor aos Hebreus quer nos esclarecer esta verdade sobre o que são os anjos e o que é Jesus, quem é Jesus Cristo. Ele é Deus encarnado, ele é Deus em carne e osso. Então, no verso 9, no verso 8 de Hebreus 1, ele diz: mas ao Filho ele disse: ó Deus, o teu trono subsiste. Amaste a justiça, aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Você foi mais ungido. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, os céus, todos eles são obras das tuas mãos. Os céus perecerão, né? Mas tu, ó Deus, permanecerás. Tu, Jesus Cristo, permanecerás para sempre. Então ele vai dizer que, como roupa, os céus e a terra envelhecerão. E é verdade, querido. Você pode olhar hoje, eu tiro por mim mesmo, lugares que eu morei quando eu era criança, e você volta hoje, tudo aquilo se acabou. As árvores frutíferas se acabaram, o rio virou um esgoto de lama, não tem mais areia, né? Então a gente andava na areia do rio, plantava batata, e havia muita verdura, muita alegria. Hoje é só esgoto, água de esgoto, sujeira, né? Os rios, por exemplo, o rio Tietê virou um esgoto a céu aberto. O rio Boa Viagem virou um esgoto a céu aberto. Quantas vezes, quando criança, eu pesquei lá a sardinha, jogávamos bola quando era época de verão, setembro, outubro, novembro e dezembro, muita areia, e aquilo servia de campo de futebol para nós. Então aquilo envelheceu como um vestido. Ele diz: tudo envelhecerão, né? E como um manto ele se enrolará. Então, Hebreus vai desenvolvendo esta figura dos anjos, e ele diz: não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, muitos pegam o texto: não são eles espíritos? Então, veja só, isto é uma alegoria, uma linguagem, ou um efeito, uma palavra de efeito, usada pelo escritor aos Hebreus, que ninguém sabe quem é de verdade, para dizer que os anjos são espíritos criados por Deus, aperfeiçoados, e que têm corpo sim, eles não são incorpóreos. Que veja bem, querido, se eu disser que eu tenho um espírito dentro de mim, vocês vão dizer: então você está possesso. Um espírito se apossou de mim. Mas se eu mudar a frase e disser: eu sou um espírito dentro de um corpo, a conotação é maior. A verdade se esclarece. Eu sou um espírito dentro de um corpo. O meu corpo envelheceu, envelhecerá. O meu corpo morrerá. Eu sou mortal. Então, o meu corpo, como disse Salomão, e o pó volte à terra, e o espírito a Deus que o deu. Então, o espírito, Jesus, em certa ocasião, nos evangelhos, ele vai dizer:
Na verdade, o espírito está pronto, porque foi Deus quem fez, quem criou. Então o espírito está pronto, mas o corpo, a carne é fraca, precisa ser aperfeiçoada. E Paulo vai dizer, quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, quando isto que é carne, que é terreno, se revestir da celestialidade, quando isto que é corruptível, que envelhece, se revestir da incorrupção, então se dirá, tragada foi a morte pela vitória, porque a morte é o último inimigo a ser vencido. Então eu sou um espírito dentro de um corpo que envelhece, que morre, que vai para debaixo da terra, que vira pó. Mas eu sou um espírito. O meu espírito é eterno. A mesma figura de linguagem, a mesma alegoria, o profeta, o escritor aos Hebreus usa para esclarecer que os anjos são espíritos criados por Deus. O escritor não está dizendo aqui que os anjos não têm corpos. Pelo contrário, ele está dizendo que eles são espíritos criados por Deus, criaturas de Deus. Diferente de Jesus Cristo, que muitos afirmam que Jesus Cristo é um anjo, ele foi feito menor que os anjos, então ele foi criado. Não. Também é uma alegoria, uma figura de linguagem que o escritor usa para nos esclarecer a humanidade de Jesus. Jesus Cristo possui em si mesmo as duas naturezas, a humana e a terrena. Aliás, a humana e a divina, a terrena e a celestial. Ele é Deus, Espírito, que se fez carne, que se encarnou. Mas eu vou ler o texto aqui de Hebreus para você ver, muita gente usa erroneamente esse texto, quando o escritor aos Hebreus vai esclarecer a humanidade de Jesus. Por que ele se fez homem? Para que ele se fez homem? Então ele vai dizer aqui, ó, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro do qual falamos. Então, o escritor primeiro chama a atenção para dizer, olha, Deus não sujeitou o mundo aos anjos, mas ao Filho. O mundo está sujeito a Jesus Cristo. Ele julgará as nações, ele julgará os povos, a terra, ele a transformará, ele fará de novo, me desculpem. Então ele diz, qual dos anjos Deus sujeitou o mundo? A nenhum, mas em certo lugar ele testificou a alguém dizendo, que é o homem para que te lembres dele, ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e constituíste sobre todas as coisas as suas mãos. Então ele está dizendo a maneira que Deus se fez homem, como Deus constituiu o seu filho. Então ele vai dizer, ele sujeitou todas as coisas ao filho. Nada deixou que ele não esteja sujeito, mas agora ainda não vemos as coisas sujeitas a ele. Até hoje nós não vemos as coisas sujeitas à vontade de Deus. O homem faz a sua própria vontade, mata, fere, mente, né? Constrói. Então, o mundo ainda não está sujeito à vontade de Deus, à vontade de Jesus Cristo. O mundo ainda está sujeito ao pecado. Nós também estamos sujeitos ao pecado. Corremos risco de nos extraviarmos. Por isso ele diz, devemos ter muito cuidado, devemos perseverar na palavra. Então ele diz, olha, vemos, porém, que Jesus foi coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Então veja a linguagem de palavra que o escritor usa para dizer que Jesus veio em carne, que ele se fez carne. Ele vai dizer que Deus, o Pai,
o fez. Não está dizendo que ele o criou. Jesus Cristo não é criatura de Deus. Ele é Deus que se fez homem. Então ele diz aqui que ele foi feito menor que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte. É difícil compreender? É difícil, porque você, quando escuta e lê, foi feito, o verbo fazer, eu faço. Então, se eu faço alguma coisa, eu faço com as minhas mãos, né? Eu não posso fazer uma trança, eu não posso fazer um rabisco sem as minhas mãos. Então, se tem a ideia de que Jesus Cristo foi feito por Deus, de que Jesus Cristo é criatura de Deus. Não. Jesus Cristo é o Logos de Deus. É Deus que se encarnou, que se humilhou, que se esvaziou, que se fez carne, que se fez maldição. Ele próprio se fez. Ninguém o fez, né? O mesmo erro cometem aqueles que dizem que Deus matou o filho. Ah, foi o pai, o próprio pai matou o filho. Não. Jesus Cristo afirma que ninguém tira a minha vida. Eu tenho vida em mim mesmo. Assim como o Pai tem vida, eu também tenho vida em mim mesmo. E ninguém a tira de mim. Ninguém. Porque Ele é Deus. Então ele diz, mas eu me entrego, mas eu me dou. Eu me entrego. Eu dou a minha vida para resgatar a muitos, né? Em propiciação por muitos, mas eu torno a reaver. Então ele é Deus. Ele tem esse poder de ter a vida e de dar a vida. Então, Deus não matou Jesus Cristo. Ele se entregou, ele se fez. Quando Pilatos disse para Jesus, tu não sabes que eu tenho o poder de te livrar da morte? Eu posso te matar e eu posso te livrar da morte. E Jesus até disse, olha Pilatos, se tu soubesses o que é a verdade. Se tu soubesses quem eu sou, o que é a verdade. Porque se o meu reino fosse deste mundo, eu rogaria ao Pai e ele mandaria miríades e miríades de anjos e não deixaria que nada me acontecesse. Mas o meu reino não é deste mundo. Então o que está para acontecer é que eu me dou, é que eu dou a minha vida para resgatar a vida de muitos, daqueles que creem em mim. Então, quando o escritor aos Hebreus usa essa alegoria de que Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos, ele está querendo nos mostrar a humanidade de Jesus. O Jesus homem. Por que ele se fez homem? Para poder morrer. Se ele não se fizesse homem, ele não morreria, porque ele é Deus, ele é o dono da vida, então ele não morreria. Então ele se fez homem. Para que ele se fez homem? Aqui é a questão. Para nos salvar, para nos resgatar, para pagar a nossa dívida. Que dívida, irmão? A dívida para com Deus. A nossa dívida para com Deus. Paulo vai dizer que o pecado entrou por um homem e pelo pecado entrou a morte. Todo homem está sujeito à morte, condenado à morte. Esta é a pena capital. E somente Deus poderia quebrar esta maldição, pagar essa dívida a Ele mesmo, né? Como Paulo vai nos afirmar, se não me engano, em Timóteo ou Colossenses, ele diz, porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Não era Deus que precisava de reconciliação, mas nós. E ele estava em Cristo reconciliando o mundo com ele, nos reconciliando com ele. Nós éramos a esposa adúltera que repudiou e que Deus enviou o seu filho, como Paulo vai trazer aos Efésios 2,
que Deus amou, que Cristo amou a sua igreja, que deu sua vida para a purificá-la e apresentar a Ele mesmo como uma noiva. Aí muitos pregam. Outro dia eu passei ali na estação do metrô, ali na Parangaba, e um pregador: a noiva de Cristo, nós somos a noiva de Cristo. Não somos noiva coisa nenhuma, querido. A expressão como uma noiva, Paulo usa para demonstrar o poder de Deus de nos purificar. Nós somos templo de Deus, templo do Espírito Santo. Então, nós esperamos Jesus Cristo assim como uma noiva espera o seu noivo. Por isso que Paulo usa a expressão a noiva, como uma noiva. Não é que nós somos a noiva, mas nós nos tornamos como uma noiva, pura, virgem. Ele nos purificou com seu sangue. Ele nos santificou e nos glorificará. Nos dará um corpo glorificado. Então, esses dois textos de Hebreus 1 e Hebreus 2, quando fala dos anjos, que são espíritos, é uma alegoria que o escritor traz para afirmar que eles são criaturas de Deus. Eles são criados por Deus. E que Jesus Cristo foi feito menor no sentido de que o homem Jesus tinha que vir em carne para poder morrer. Então, para que Jesus veio em carne? Para poder morrer. Por que Jesus morreu? Porque a justiça de Deus exigia que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, Cristo se fez homem. Deus o fez menor do que os anjos por causa da morte, porque ele teve que morrer para que pudesse destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, Satanás. Então o escritor dos Hebreus vai finalizar dizendo: assim como os filhos participam da carne e do sangue e morrem, Cristo também participou da carne e do sangue para morrer e, através da sua morte, destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, Satanás. Então, está explicado. Jesus Cristo é Deus que se fez homem para poder morrer. E os anjos são espíritos ministradores, porque são criaturas de Deus. E possuem corpo, sim. Eles não são espíritos invasores, né? Assim como eu posso dizer e afirmar que eu sou um espírito dentro de um corpo. Quando o meu corpo morrer, quando a minha vida se esvair, voltará para o pó, mas o meu espírito estará com o Senhor, né? Junto com os espíritos aperfeiçoados, diz o escritor. Então o meu espírito é eterno, ele não morre. Amém?